O Supremo Tribunal Federal adiou a decisão sobre o ensino religioso nas escolas públicas. 3 ministros votaram para impedir que as aulas sejam sobre uma única crença. 2 votaram contra. O julgamento continua na segunda quinzena deste mês. Até o momento, 5 ministros votaram. 2 acompanharam o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que o ensino religioso nas escolas mantidas pelo governo deve ser não confessional, ou seja, não deve ser vinculado a uma religião específica, devendo se limitar à exposição das doutrinas e história de diferentes crenças. Para eles, as aulas não devem ser ministradas por representantes de instituições religiosas. Eu queria reiterar a minha convicção de que o ensino religioso em escolas públicas deve ser não confessional, porque entendo que não deve haver esse tipo de relação entre Estado e Igreja para que se ensine uma religião específica no espaço público e porque é materialmente impossível oferecerem-se 140 opções de religiosidade que existem na sociedade brasileira na escola pública. Eu comungo da compreensão exposta com habitual maestria pelo eminente relator de que a exegese sistemática e harmônica dos textos constitucionais envolvidos leva, na minha compreensão, ao endosso da tese de que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras de ensino fundamental, de matrícula facultativa, repito, na dicção constitucional, só pode ser o de natureza não confessional. É a única apta a promover gerações tolerantes, que possam viver em harmonia com diferentes crenças na sociedade plural, ética e religiosa, como sonho ocorrer no nosso Brasil. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência. Para ele, os alunos têm o direito de se aprofundar na religião em que acreditam. Ele defendeu que as aulas sejam ministradas pelos representantes das religiões e que a contratação seja feita por meio de parceria. O Estado entra com o quê? O Estado entra com as salas de aula e com a organização. E as crenças religiosas previamente cadastradas, em igualdade de condições, elas oferecem o seu ensino religioso. O ministro Edson Fachin acompanhou a divergência. Não pode o ensino, seja confessional, seja interconfessional, ou seja não confessional. Não pode o ensino tornar-se proselitista ou desrespeitar a diversidade cultural religiosa do Brasil. O julgamento vai ser retomado no dia 20 de setembro. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Erika. Bom, a gente viu aí, o julgamento não foi concluído, né? Dia 20 deste mês aí, os ministros voltam a discutir esse tema e parece mais a discussão que a grande discussão aí desse tema é o princípio da laicidade e também do ensino confessional. Explica pra gente esses termos. Do ensino não confessional ou confessional, né? Que acabou sendo dividido o plenário no julgamento que foi realizado quarta e quinta, em sessão monotemática essa semana, mais uma vez, em que 3 ministros já votaram no sentido de que o ensino religioso previsto na Constituição, nas escolas públicas, deve ter o caráter não confessional, ou seja, não deve estar atrelado a qualquer uma das diversas religiões que são praticadas e pregadas e reconhecidas em todo o Brasil. Apenas o ministro Alexandre de Moraes, que votou na quinta-feira, na sessão plenária de ontem, e o ministro Edson Fachin entenderam que o Estado deve ser, sim, confessional, deve ser possibilitado que as diversas religiões no Brasil sejam ensinadas no ensino público brasileiro, mas com a facultatividade da matrícula. Mas eles entendem que, para se alcançar, inclusive, o princípio da igualdade, deve ser oportunizado a todas as religiões este ensinamento. Então, nesse sentido, somente 2 ministros votaram, mas 3, ministro Luiz Roberto Barroso, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, ministra Rosa Weber e ministro Luiz Fux, votaram em sentido contrário. E o princípio da laicidade
segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, ele estaria envolvendo 3 pontos que a Constituição estabelece. Mas o principal dele é a necessidade de haver um distanciamento entre igreja, qualquer religião de qualquer religião que seja, e o Estado. Não podendo haver, de acordo com a Constituição, artigo 19, expressamente, qualquer tipo de relação entre eles. E a Constituição, ao estabelecer o Estado Democrático de Direito, estabelece a liberdade religiosa também como sendo um Estado pluralista, né? Havendo uma plurireligiosidade no Estado brasileiro, e essa característica que seria, segundo Luiz Roberto Barroso, uma exceção ao princípio da laicidade, a possibilidade do ensino religioso nas escolas públicas. Mas a grande discussão que envolve aqui é justamente saber se nesse ensino público facultativo, de matrícula facultativa, pode haver ou não uma relação entre o ensino religioso de uma determinada ou específica religião. Para a maioria que se forma até agora, 3 votos, não é possível. O ensino religioso tem que ser de caráter não confessional, portanto, não vinculado a qualquer religião específica. E também, de acordo com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, não é possível que o Estado, ao promover o concurso público para contratar esses professores da rede de ensino público, não pode ser representante de qualquer uma das religiões. Então tem que ser algo bastante neutro. Essa é a característica do Estado laico, a neutralidade do Estado em face a qualquer tipo de religião, embora a liberdade religiosa seja um direito fundamental garantido. Ministro Alexandre de Moraes e Edson Fachin entendem de forma contrária. Todas as religiões devem ter a oportunidade de ensinar os seus dogmas no ensino público, e isso não se faria por meio de contratação por concurso público, mas sim uma parceria estabelecida entre o Estado e essas várias religiões, oportunizando aos estudantes, dentro daquela ideia de matrícula facultativa, a oportunidade de aprender sobre essa ou aquela determinada religião. Então, são posicionamentos completamente diferentes estabelecidos no plenário. Na próxima, na retomada do julgamento, os demais ministros que ainda não se manifestaram devem se posicionar sobre essas 2 doutrinas, ou então esses 2 posicionamentos que nós temos agora, mas como eu e o Cadu, a gente sempre diz no direto do plenário, sempre é possível que surja uma terceira corrente e aí forma-se uma maioria. Mas vamos aguardar para que seja julgada procedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República. São necessários 6 votos dos ministros dentro de uma linha, dentro de uma corrente, de um entendimento que seja dessa forma, que alcance essa maioria absoluta. Do contrário, não se pode declarar inconstitucionalidade ou interpretação conforme, como pretende a PGR. Tá ótimo, Karina. Obrigada pelas explicações por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem.